O que é coach? Será que coach serve para mim? São tantas as perguntas em torno do mundo coach. Mas vamos lá, o que é coach? Coach é uma pessoa, um profissional que vai te levar de um ponto A a um ponto B. Tipo, ponto A, ponto B. Mas isso ainda é muito vago, né? O que quer dizer isso? Imagina que você tenha um objetivo, como ler mais ou se tornar uma pessoa mais saudável, ou ter mais disciplina para fazer mais tarefas no seu dia a dia, ou de repente você queira passar em um concurso público, ou você queira passar em um vestibular que é muito difícil, o coach pode te auxiliar na sua jornada. Então, junto com o profissional, você vai definir, olha, eu estou aqui e eu quero chegar neste ponto. E ponto A, ponto B. Assim, de uma forma bem superficial e rápida, é isso. O coach é uma pessoa, um profissional que vai te levar do ponto A ao ponto B. E uma das coisas assim muito interessantes que eu vejo bastante as pessoas precisarem da ajuda de um coach é quando elas querem alguma transição. Elas estão em uma fase de transição. Transição pessoal é o que mais as pessoas procuram um coach. Como uma reeducação alimentar, como uma mudança na aparência, como uma melhoria na saúde. E tem profissionais de coach para todas essas áreas específicas. Mas quando a pessoa quer uma mudança muito pessoal, normalmente ela procura a ajuda de um coach. E agora sim, falando de uma forma mais direcionada. Será que o coach é para mim? Será que não é? É interessante, antes de dar a própria resposta para essa pergunta, será que o coach é para mim? Será que não é? É interessante você conversar com um coach. Conversar para saber o posicionamento dele de acordo com o seu objetivo. Mas assim, logo de cara, uma coisa que tem que ficar muito esclarecido é que se você não acredita no coach, como tem muita gente que não acredita, não perca seu tempo nem dinheiro. Não faz sentido você investir em um coach se você não acredita. E uma outra coisa também que tem que ficar muito claro, um coach ele não realiza milagres e nem faz a parte do cliente. O que quer dizer isso? O coach é uma pessoa que vai te auxiliar muito na sua jornada, na sua transição, no seu objetivo. Uma pessoa que vai te colocar, vai estimular você a fazer coisas que normalmente você não conseguiria fazer sozinha do ponto de vista emocional. Vou te dar um exemplo. Eu tive uma cliente e ela se preparou ao longo de alguns meses para fazer uma apresentação do negócio dela. E ela convidou várias pessoas, preparou um ambiente, fez tudo muito bonito. Embora assim ela tinha várias dificuldades de organização, de encontrar o lugar, de falar com as pessoas certas, e eu fui auxiliando ela no decorrer da jornada, com todas essas limitações que ela tinha, todas essas crenças de não posso. E eu fui trabalhando com ela e acompanhando e auxiliando. E veja bem que eu uso a palavra auxiliar, eu não faço por ninguém, nenhum coach faz por você. Isso tem que ficar bem claro. Na verdade, nenhum profissional da área psicológica faz. Se você precisa de um psicólogo, ele não vai fazer a sua parte, é você que sempre vai ter que fazer. Se você vai a um psiquiatra, ele não vai fazer a sua parte, ele vai receitar um remédio, se você não tomar, você não vai ter a melhoria que você busca. Tem que ficar muito claro que o coach nunca vai fazer por você nenhum outro profissional, você tem que fazer a sua parte também. Eu estou falando de uma forma assim que seja muito objetiva e direta, para não gerar dúvidas mesmo. De repente alguém fala, eu não acredito em coach. Cara, não gasta seu dinheiro nem seu tempo. Invista em outra coisa. Toma de cerveja que você vai ficar mais feliz. Pronto. Mas assim, sobre essa questão que eu estava acompanhando a cliente, no dia da apresentação dela, depois de um mês e meio aproximadamente, ela se preparando, fazendo tudo, organizou o evento, e eu acompanhando. Ela não era uma pessoa assim que tinha muita segurança para falar com aquele público específico, ela estava começando um negócio novo. E aconteceu que no dia da apresentação dela, ela levantou um pouco mais cedo e ela tinha comprado um gato e era um filhote. Aconteceu que ela pisou na perna do gato. E aí nesse dia da apresentação, e aí acho que fraturou a perna do gatinho, era um filhote. E aí virou aquele transtorno inteiro, isso por volta de 5h30 da manhã, e a apresentação dela ia ser às 8 da manhã. Então, assim, nada estava previsto dessas coisas que aconteceram.
E ela teve que levar o gato ao veterinário, teve um monte de outras coisas que aconteceram nesse tempo, de 5h30 da manhã até as 8. E às 7h20 da manhã ela me ligou desesperada, sem saber o que ia fazer, e já me falando que ela não ia conseguir fazer a apresentação, que ela estava muito frustrada com ela mesma, com tudo que estava acontecendo, que ela já estava nervosa antes, e com tudo isso ela estava muito pior. E ela já estava assim, já com aquele ar de, cara, deu tudo errado, eu não vou fazer a apresentação, enfim, tem um monte de convidados e eu não vou conseguir. Eu não sei o que eu faço. Aí eu atendi a ligação, conversei com ela uns 10 minutos, fiz ela se acalmar, respirou, falei que ela ainda estava num momento de foco, ainda de tensão de quando aconteceu um acidente. Fiz uma regressão com ela, isso é uma técnica que a gente usa de regressão de todo o preparo, isso é dentro do processo de coach, cada um tem suas técnicas que trabalham e que traz mais resultado. E aí eu consegui acalmar ela, em 10 minutos mais ou menos. E aí ela manteve o planejado, foi lá, fez a apresentação dela, foi de acordo com o que ela esperava, tinham as pessoas e tudo mais como já tinham planejado. Ela cumpriu com o que ela tinha se comprometido para aquele dia e aí finalizou tudo. Mas e qual foi o meu papel? Qual foi o meu papel como coach, assim como seria de qualquer um outro coach também? Foi o fato de estar ali e fazer ela manter o que ela precisava. E de forma consciente, sem pressionar nada, é uma forma consciente. Você simplesmente acaba colocando a pessoa em um modo de reflexão ou em um modo de empoderamento, que ela entende que ela pode fazer muito mais do que ela acredita em vários momentos da vida. Porque se não tivesse eu como coach, ou não tivesse uma outra pessoa ali como coach, se ela não tivesse um coach, é muito provável que ela iria desistir de uma apresentação que ela tinha programado meses. Eu entrei na vida dela dentro desse processo aí aproximadamente 1 mês e meio antes de tudo acontecer. Ela já estava com muitas dificuldades de programar tudo. Eu acabei entrando na vida dela para realizar esse processo de coach. Então, se ela não tivesse como coach nesse momento, provavelmente ela não iria fazer a apresentação, iria perder todas essas pessoas que eram convidadas e possíveis clientes dela, iria ficar muito frustrada com ela mesma. Provavelmente ela ficaria com esse pensamento negativo toda vez que fosse organizar algum tipo de evento ou talvez até com algum trauma. Então o coach ele faz a diferença em vários momentos da vida, em várias situações. Desafios novos, transição de carreira, transição pessoal, mudança pessoal, alcance de metas e objetivos, emagrecimento, que tem cada coach de uma área específica. Eu sou life coach, eu trabalho com uma técnica, com um conhecimento, na verdade, PNL, e eu uso muito as técnicas que tem dentro da PNL, e para mim é o que dá mais resultado. Eu também sou apaixonado pela PNL, que é Programação Neurolinguística. Então, coach é isso, é alguém que te auxilia em uma trajetória do ponto A ao ponto B. Imagina que você é uma pessoa que quer ter mais saúde na sua vida. Você procura um coach específico dessa área, seja um coach de emagrecimento ou um coach que vai praticar atividade física com você ou vai te auxiliar do ponto A ao ponto B. O ponto A significa a situação em que você se encontra e o ponto B você coloca um objetivo. E esse coach ele não apenas coloca uma meta e finaliza e te vê lá, tipo, sua meta é aqui e eu te vejo lá no final. Não, o coach ele te acompanha ou semanalmente ou diariamente. Depende muito do perfil profissional de cada coach, das técnicas que ele usa e do acordo entre cliente e profissional. O modo que eu trabalho é 8 sessões normalmente, são 8 semanas e eu acompanho a pessoa diariamente. Para mim isso é muito importante, acompanhar diariamente, seja um feedback por telefone, seja um áudio, seja uma ligação ou uma chamada de vídeo ou WhatsApp, mas eu gosto de estar perto dos meus clientes. Eu gosto de sentir a trajetória junto com eles. E para mim nada é mais incrível do que ver uma pessoa superando limites que ela acredita que talvez não consiga sozinha. E
o que é mais emocionante nesse trabalho é que, na maioria das vezes, você encontra pessoas com crenças antigas de que elas não conseguiriam chegar a um determinado patamar. E quando você coloca isso de verdade na vida delas, que elas sentem essa transformação acontecendo, o sentimento de gratidão delas é o maior retorno que a gente tem. Não é nem a questão financeira, mas o sentimento de gratidão da pessoa por entender que você fez algo significativo, algo transformador na vida dela, é mais gratificante às vezes do que o dinheiro em si. E não é o coach que faz. Na verdade, ele desperta o potencial que existe na pessoa e que às vezes ela desconhece. Eu espero ter esclarecido o que é um coach, e aí cabe a você decidir agora se o coach é para você ou não. Não necessariamente tem que ser eu, mas que seja um profissional coach. Se você vai optar por um coach, primeiro você tem que acreditar no trabalho dele. Se você não acreditar, não perca seu dinheiro. Gaste com festas ou cervejadas que você vai ser mais feliz. Mas, falando sério, eu espero que você tenha entendido o que é um coach e o que é, e se ele pode te auxiliar ou não. Mas é muito difícil você tomar essa decisão ou formar essa opinião sem antes conhecer melhor esse profissional. Normalmente através de uma ligação ou uma chamada de vídeo para vocês se sentirem mais próximos. E uma coisa que é muito importante também é você sentir aquela pessoa, além de romper a barreira além do profissional, e sentir aquela pessoa como um amigo de verdade. E tem uma outra questão também que é muito importante esclarecer, é o sigilo que existe entre você e o seu coach. Você tem que confiar muito nesse coach, às vezes muito mais do que até em pessoas próximas a você, para você de verdade falar o que está dentro de você, porque é através do que você expõe que o coach vai trabalhar com você e te fazer perguntas reflexivas que você vai acessar partes de você que talvez você não conhece ainda, e é aí que a gente desperta o empoderamento ou a heroicidade. Até mais!